Como Criar Seus Filhos, com Gary e Anne Marie Ezo. Bem-vindos a mais uma sessão de Como Criar Seus Filhos. Na última sessão, vimos o fluxograma da disciplina e espero que tenha ajudado vocês a aplicarem alguns princípios de correção. Com ele, focamos o lado corretivo da educação. O fluxograma é uma espécie de mapa que nos ajuda no processo de correção. Como encaminhar seu filho da tolice para uma vida sábia. Mas, na verdade, a melhor forma de correção é a prevenção. Não há melhor maneira de lidar com problemas de comportamento do que evitá-los. Exatamente. Focaremos o lado preventivo da educação nessas últimas lições. Na aula de hoje, vamos falar de um tema importante: crianças que se tornaram sábias aos próprios olhos e por que acontece. É tão bom quando vemos os pais descobrindo a luz no fim do túnel. Hoje, creio que algumas luzes vão se acender. Exatamente. Pois bem, querida, você está pronta e eu também. Então, peço que vocês preparem suas apostilas, que logo estaremos de volta com a nossa lição. Damos as boas-vindas à 9ª sessão de Como Criar Seus Filhos e, como podem ver, Anne Marie estará conosco nesta aula. Nós falamos juntos com tanta frequência em nossas palestras para pais que acho que me acostumei assim. Então Anne Marie concordou em vir aqui e compartilhar do prazer de acompanhar vocês nessa aula. Porque sabemos que essa sessão é uma daquelas empolgantes, porque vemos as luzes se acendendo e, como Anne Marie disse no começo, vocês verão a luz no final do túnel. Vocês verão respostas para os problemas em casa e vamos começar com algumas perguntas pessoais. Não precisam dar a resposta agora, é claro, mas pensem nelas. Você tem um filho que gosta de bater boca? Ou que gosta de quebrar regras de vez em quando ou com frequência? Ou um filho que gosta de mandar em você, mamãe? Mamãe, vamos fazer dessa maneira, viu? Ou um filho que fica irritado quando as coisas não saem do jeito dele. Ele se descontrola e faz aquele escândalo. Todas essas atitudes e desafios têm algo em comum, provêm da mesma raiz. E é tão comum que normalmente é negligenciada e é por isso que são frequentes. Na semana passada falamos sobre o fluxograma da disciplina e esperamos que tenham conseguido entender bem a lógica da causa e efeito. Essa lição é um pouco diferente porque vai fazer a gente enxergar novos horizontes. Vamos levá-los a uma atividade que os pais geralmente não fazem, que é refletir sobre a raiz de certos comportamentos. Vamos começar compartilhando com vocês mais algumas palavras do rei Salomão. Uma das coisas que gosto é de ler sobre filosofia e sobre ética. Adoro filosofia e ética. E sempre que encontro alguma coisa que fale sobre a natureza do coração humano e das crianças, eu me desligo do mundo e fico entretido. E aqui, o rei Salomão novamente escreve para o seu povo uma coisa interessante sobre nós seres humanos. Ele disse: sabiamente, não respondam a um insensato, de acordo com sua insensatez, pois, fazendo isso, se tornarão como ele. Em outras palavras, não gastem tempo à toa, porque não vão querer comprar suas ideias, porque se discutirem com um tolo, vocês agirão como um também. E ele prossegue: se você responder com insensatez, ele se tornará sábio aos seus olhos. E, Anne Marie, esse é o nosso tema de hoje, né? Se achar sábio aos próprios olhos. É isso. Se achar sabido demais. Pois é. E, apesar de colocarmos isso no contexto de pais e filhos, nós não estamos chamando de forma alguma seus filhos de tolos. Mas eles são imaturos e ainda não têm toda a sabedoria que eles pensam que têm. A ideia do sábio aos próprios olhos tem a ver com o auto-engano, a pretensão. E é a ideia de que seus filhos estão assumindo um senso de responsabilidade pessoal ou um tipo de sabedoria que eles não têm.
Eles se acham sábios. Eu creio que há um termo comum, uma gíria que ouvíamos e que se usava há uns 50 anos, mais ou menos. Era a expressão, esse cara se acha o bonzão. Já ouviram isso? Talvez seus pais falem isso ainda hoje. Se acha o bom. O que quer dizer isso? Bom, que ele está se achando melhor e mais maduro do que realmente é. E Salomão reconheceu isso há uns 2.500 anos. Ele disse o mesmo. As crianças certamente atravessarão os limites e, se conseguirem o que querem, eles continuarão agindo com essa mesma atitude. A questão é que temos que intervir nesses hábitos. Agora, no esboço, vejam aí, nós temos um funil. E gostaríamos de falar sobre ele porque queremos mostrar como os pais estimulam os filhos a se tornarem sábios aos seus próprios olhos. E a forma mais comum é que, normalmente, e agora prestem atenção nesta dica aqui, educamos os filhos fora do funil. Vocês sabem como é um funil, não é? É mais largo em cima e mais estreito embaixo. O início da paternidade começa lá embaixo. Não há muito espaço, porque a criança não tem idade, sabedoria, nem conhecimento, certo? Já vimos isso. Então você está no fundo. E à medida que a criança cresce e você educa a criança e ela adquire mais experiência, ganha mais e mais liberdade e se torna mais e mais responsável até se tornar adulta, aí sim ganham toda a liberdade, porque são responsáveis em toda e qualquer área. Mas o problema de educar fora do funil é que quando o filho está embaixo, acabamos dando a liberdade demais à criança e ela acaba recebendo uma liberdade que pertence a uma criança mais velha. Então vamos ver como é que isso na prática funciona. No esboço de vocês, há 2 colunas de números 1, 2 e 3, e queremos que vocês liguem os pares. Vejam que há um de 3 anos que está fora do funil, que está ligado ao outro mais adiantado, e lhe damos a liberdade de uma criança de 7. No 2, há uma criança de 6 anos e que está tendo liberdade de uma de 9. E há uma criança de 7 anos que tem a liberdade de alguém de 12. Então, isso é ir para fora do funil, permitindo que tenham liberdades que ainda não estão preparados para ter. Então é isso que cria problemas. Se voltarmos à lição número 1, quando falamos sobre dar macacos a seus filhos, você deve transferir os macacos de acordo com a idade e maturidade. E devem fazer isso. O que enfocamos nessa sessão é que, muitas vezes, os pais não dão macacos, mas gorilas. Você dá ao seu filho um enorme gorila para ele carregar. Você lhe deu uma liberdade que está muito fora do funil. Você precisa ajustar os limites das crianças e os seus. E a base do problema é que a criança recebe liberdades inapropriadas e, como resultado, essa liberdade excessiva faz com que a criança se sinta sábia aos próprios olhos. E as 3 áreas de liberdade que causam problemas são, querida? Elas são, primeira, liberdade de tomar decisões. De tomar decisões, é a palavra que está aí, não é? Uhum. E liberdade física prematura. E a número 3, liberdade verbal prematura. Vamos ver como se desenvolvem, começando com a liberdade de tomar decisões. Anne-Marie, esse é o fator que mais contribui para o sentir-se sábio aos próprios olhos e para a atitude rebelde. E, com frequência, os pais não conseguem identificar a origem disso. E isso acontece porque o problema fica camuflado por trás da crença popular de que é bom dar aos filhos muitas escolhas. Na verdade, quanto mais escolhas você der a eles, mais oportunidades terão de se tornarem mais e mais sábios. Nós não somos contra dar escolhas às crianças, isso é bom, mas estamos nos posicionando contra dar às crianças escolhas demais e liberdade de tomar decisões cedo demais. Porque isso cria problemas. Vou explicar por que cria problemas e como cria problemas. Vamos imaginar uma cena matinal que é bem parecida com o que acontece em suas casas também. Digamos que a mãe está preparando o café da manhã. Ela traz o suco de laranja para a mesa e começa a colocar o suco no copo vermelho. E aí o filho chega e diz: mãe, esse não é o meu copo. O meu copo é o azul, com um desenho de robô. E aí ela diz: tudo bem, meu filho, me desculpe, não tem problema, eu posso colocar no copo azul. E aí
a criança lembra a mãe: mãe, você disse que eu ia tomar Nescau hoje de manhã. E a mãe então diz: olha, eu disse isso, tudo bem, eu bebo suco, ou seu pai bebe, e eu preparo o Nescau no leite para você. E o pai também está na cozinha fazendo torradas para o filho. Ele passa manteiga, corta direitinho, coloca num prato e com todo carinho oferece ao filho. E ele faz uma cara de desânimo e diz: mãe, eu queria com geleia e o pai passou manteiga. Isso não é problema. Nós podemos comer essas torradas e te fazemos mais com geleia e tudo fica certo. Eles terminam de tomar o café e agora é hora da história. A mãe diz ao seu filho Paulo: mamãe vai ler uma história para você. Nós vamos agora para a sala, sentar no sofá. E Paulo diz: mamãe, eu quero sentar no puff. Tudo bem, pode sentar aí. Que história vamos ler, então? Vamos ler esta aqui. Não, eu quero essa outra. Mas, Paulo, nós lemos essa ontem. Mas, mãe, eu gosto dessa. Bom, tudo bem, se você gosta, podemos ler. Então, a mãe lê a história. E que bela cena, tudo está bem. Chegamos perto da hora do almoço, a mãe diz: Paulo, já está na hora de guardar os brinquedos. Ponha tudo na caixa e venha almoçar, para depois a gente ir buscar o papai no serviço. Ele trabalhou hoje. E Paulo diz: não, mãe, eu não vou comer. Não, Paulo, você vai comer sim, porque você acabou de sarar da gripe e precisa comer. Não, mãe, eu não quero comer, não. Paulo, você vai almoçar e pode ir guardando esse brinquedo. Não, mãe, eu vou brincar com ele agora e eu não quero comer. Paulo, e você pensa: o que é que eu fiz de errado? Eu sou tão boa mãe, eu faço tudo possível para ele ser feliz. O que mais ele quer? O problema é que não há nada nesse exemplo que eu dei que fosse moral de fato. Nada. Até aí tudo certo, mas assim que você segue para a última cena no almoço, onde a autoridade dos pais e a desobediência do filho, a mãe queria que ele comesse, mas ela encontrou dificuldade e, de repente, surge o conflito. E por que surge esse conflito? Vamos voltar para o período da manhã e eu gostaria que vocês, como classe, me respondessem quando eu fizer a pergunta: quem decidiu que ia ser o copo azul e não o vermelho? Quem decidiu que ia ser Nescau e não suco? E quem decidiu que ia ser geleia e não manteiga? Quem decidiu que não iria se sentar no sofá? Quem decidiu qual seria a história? Viram? Até aqui não há problema, certo? E aí chegamos ao conflito do almoço. O que é que a criança fez? Ela decidiu, certo? Então a questão é que a criança pensa por associação e quero que entendam isso. Você disse copo vermelho e eu disse azul. Você disse suco de laranja e eu Nescau. Você disse manteiga e eu disse geleia. Você disse sento aqui e eu sento ali. Você disse que ia ler isso e eu quero aquilo. Você disse almoço e eu disse não. Onde é que eu não fui claro? Vocês veem o que acontece? Percebem isso? O que acontece é que, por não ser algo moral, não há sinal de problema. Não houve alerta, nada incomodou. E o que de fato você está criando é um hábito, um padrão. Você está dando liberdade a uma criança que não está apta a lidar com ela. Vamos aprofundar mais um pouco, querida. Às vezes começa até antes dessas idades que mencionamos. Começa lá atrás, quando a criança tem uns 2 anos, e perguntamos a ela se quer o copo azul ou vermelho, se quer suco de laranja ou quer chocolate, se quer manteiga ou geleia e se quer cereal ou quer pão. Nós não somos contra dar escolhas às crianças, mas elas ainda não estão preparadas para lidar com tudo isso. A questão é exatamente essa. O problema, como você disse, não é dar escolhas, mas dar escolhas antes da formação de uma consciência moral que regula o comportamento. Estamos antecipando as coisas. O problema, em sua essência, é o seguinte: é que crianças pequenas não sabem lidar com o poder associado à tomada de decisões. Esse é o problema. Na verdade, um dos principais indicadores disso é a inabilidade de seu filho em lidar com isso quando o privilégio é retirado. Se quiserem testar isso em sua família, se quiserem saber se isso está ou não acontecendo em seu lar, façam essa experiência quando chegarem em casa. Façam isso amanhã cedo.
Quando acordarem pela manhã, ao invés de dar escolhas aos filhos, faça o seguinte: vocês coloquem pão com margarina, um copo de leite quente com chocolate e talvez um cereal ou uma fruta. Ponha na mesa e depois chame o seu filho. Se seu filho chegar à mesa e disser para você: ora, que banquete maravilhoso é este, vitaminada mamãe? Você não tem problema. Nenhum mesmo. Mas se seu filho chegar e disser: o que é isso? Você vai dizer: filho, é seu café. Eu não quero isso, mamãe, mas ontem na aula de Gary Ezzo ele sugeriu que eu fizesse esse teste com você. Tá, mas eu não quero. E se seu filho se jogar no chão, bater o pé e começar até a espumar pela boca de raiva, você... Ouçam. Você tem um grande problema. E o grande problema é esse. Você tem um filho que está viciado em escolhas. Foi mimado. Na verdade, você habituou uma criança a algo que ela não consegue lidar, a falta de escolha, que traz frustração para você e para a criança. E de onde vem isso? Vem de algo comum, como dar aos filhos muitas liberdades cedo demais. Mais tarde, eles não vão saber lidar com as liberdades que têm, mas que são próprias de outras idades. Você liga uma criança de 2 anos a uma de 6 anos, uma de 3 anos aos privilégios de uma criança de 9 anos. E quando você educa fora do funil, você acaba criando hábitos que precisam ser corrigidos. Você cria emoções na criança que precisam de correção. A dúvida aqui, que seria a pergunta lógica e que alguns de vocês já estampam em seus rostos, é: quando vou poder dar a meu filho a liberdade de escolha? Aqui vai. Quando ele puder lidar com a falta de escolhas. Ele estará pronto para ter escolhas. Quando o filho aceitar não ter escolhas, ele estará pronto para ter escolhas. Seu filho estará preparado para lidar com tomada de decisões. Querida, alguma coisa mais? Bom, eu gostaria de voltar à nossa primeira lição, quando falamos dos primeiros anos de educação e o exercício de sua autoridade. Você vai tomar quase todas as decisões por ele, mas conforme eles se tornam responsáveis, conseguindo lidar com suas próprias decisões, aos poucos vão ganhando a liberdade e, no final, vocês terão alguma influência. Mas quando fizerem escolhas, eles poderão lidar com essa habilidade e aceitar também as decisões dos pais. Ok, assim tá bom para mim. Não vivemos em um mundo onde temos muitas escolhas. Não temos a escolha de... eu não vou trabalhar hoje. Não temos certas liberdades. E se criamos condições assim em nossos filhos, eles emocionalmente não serão capazes de emocionalmente também lidar com os problemas. Mas vamos prosseguir com as escolhas. Só um momento. Falemos do contexto da sala de aula. Para uma criança que, durante os 5 primeiros anos de vida, pôde fazer todas as suas escolhas e depois vem para a escola, onde as escolhas serão limitadas. Isso causará muito conflito entre a criança e a professora. Exatamente. Vamos falar sobre o vestido azul e o vermelho. A mãe mostra os 2 vestidos. Há algo errado em a mãe perguntar: que vestido você quer usar, minha filha? Bom, não há nada de errado com a ideia, mas vamos observar a intenção da mãe, pois a mãe poderia dizer: eu ofereci 2 coisas, porque assim ela vai achar que está fazendo uma escolha. Se você está manipulando a situação, certamente não é a forma correta e nem o que nós queremos demonstrar. Mas se disser: filha, eu gosto dos 2, qual deles você quer usar hoje? Essa é uma boa maneira de testar a criança e deixá-la escolher. Por outro lado, se ela se descontrola e não pode ser contrariada, se ela não consegue lidar emocionalmente com isso, então você tem um problema para consertar. E a questão maior é: como consertar isso? O que você fará agora que tem uma criança que se descontrola porque você retirou todas as suas escolhas? Vamos falar disso daqui a pouco, mas agora, Anne, vamos falar de liberdades físicas prematuras. E isso também começa cedo. Parece que tudo começa cedo para as crianças. Mas quem decide como elas passarão o tempo? Quem toma as decisões se é a criança que pede:
Para os pais que têm filhos menores de 3 anos, quem decide quando ele vai sair para brincar e onde vai brincar, se em casa ou fora? Quem é que decide? Às vezes, essas liberdades físicas acontecem, como, por exemplo, quando vão a um jogo de futebol e há muita gente e você quer a criança perto por questão de segurança. E quando você se vira, a criança sumiu. Ela foi com um amigo. Tem alguma coisa de errado ela ter ido com um amigo? Não necessariamente, mas quem decidiu? A criança decidiu ou você decidiu que ela poderia ir? Olha, uma vez nós estávamos aconselhando um casal e os pais tinham problemas com a filha. Eles queriam descobrir qual era a causa disso. Nós saímos para jantar. Falando em código, porque levaram a filha de 4 anos, estávamos na saída, na fila para pagar a conta e o estacionamento era no andar de cima. A menina disse, papai, eu vou subir e vou ficar lá olhando as fotos. E o pai então disse, tá bem. Nós ficamos surpresos pela excessiva liberdade física dada à menina. E esse era o problema, esse era. Muita liberdade física. Será que é errado a criança querer subir e olhar as fotos? Não. Mas ela deveria ter sido ensinada assim, olha, atenção. E vocês devem ensinar seus filhos. Pai, eu posso subir para ver as fotos? Quando você acrescenta o posso, a criança reconhece que há alguém em minha vida que toma conta de mim. Há alguém a quem devo prestar contas. Eu ainda não tenho a sabedoria para cuidar de mim mesmo e ir para onde quiser. Se uma criança está sempre lhe dizendo o que irá fazer, o que irá vestir, para onde vai, então você certamente terá mais problemas de disciplina do que deseja durante toda a sua vida. A ideia aqui é que uma criança não sabe lidar com liberdades, porque elas se tornam sábias aos seus próprios olhos. O que mais há em questão de liberdades físicas, querida? Bom, talvez uma forma de vocês entenderem um pouco melhor é assim. Você diz ao seu filho de 3 anos para se sentar e beber um suco. E ele decide que não vai sentar à mesa, mas que vai sentar no sofá da sala. Então, toma uma decisão. E em sua mente você pensa, eu queria que ele sentasse aqui, mas não tem importância. Não tem importância? Pois é. Está aí o problema. É um hábito do coração sendo formado e está mais ou menos em uma área moral, em uma área de preferência. Sentar na cadeira aqui, sentar na cadeira da sala, não importa, mas se houver essa tendência o dia todo, você vai criar um filho que se acha sábio aos próprios olhos. O mesmo para a geladeira. Quem determina em que idade a criança pode abrir a geladeira? É claro que queremos que nossos filhos tenham liberdades, mas por que não ensinar assim? E você não tem a liberdade de fazer isso ainda. A mamãe decide a hora do lanche, então você deve pedir assim. Mamãe, posso fazer isso? E eu ficarei feliz em permitir, mas você precisa perguntar se pode antes. O que isso afeta? Isso reduz na visão da criança seu senso de autossuficiência, de que ele não precisa da mãe. Retira esse hábito do coração que está sendo estabelecido e corrigido. E isso é essencial, é um hábito do coração que está sendo formado. E vocês que têm crianças menores pensam, isso não tem nada a ver, que coisa boba. Mas você está formando um padrão. Se seu filho tem 5 anos, em 10 rápidos anos ele terá 15 anos. E aí não serão questões de sentar nesta ou naquela cadeira. Serão questões bem maiores. E se por 15 anos tomaram decisões, agora eles vão se envolver em situações em que você ficará noites sem dormir. Sinto muito, papai, mas eu estou no comando. Se eu estive por 15 anos no comando, eu não vou mudar agora. Você tem uma filha que troca de roupa 3, 4 vezes por dia? Você tem um filho ou uma filha que tem a liberdade de ficar horas na frente do espelho? Não há nada de errado nisso, não. Mas se uma criança precisa lavar o cabelo o tempo todo, trocar de roupa 3 vezes ao dia, isso é liberdade demais. Liberdade demais. O que acontece com essa criança? Eu estou vendo a cara de vocês daqui.
O que acontece com a criança? Na mente da criança, não se trata de uma área moral, necessariamente. Eu é que decido. Eu decido de manhã, decido à tarde, decido à noitinha e decido à noite. Então, quando você chega e diz, eu quero que você estude, por que ela iria? Mãe, me deixa, eu venho tomando decisões há tantos anos. E a partir daí, os pais se tornam intrometidos quando dão uma instrução. Concordam com isso? Entenderam bem? Certo? Vamos continuar então com outro ponto. Vamos ver a terceira liberdade prematura dada à criança. E esta é a liberdade verbal. E isso se manifesta de várias maneiras. E eu tenho certeza de que a partir de agora vocês reconhecerão isso nas conversas que têm com seus filhos. Por exemplo, você diz, você pode guardar seu tênis e colocar as meias no cesto? E a criança diz, por quê? O papai não guarda o dele, por que eu tenho que guardar o meu? Papai não é criança. A minha primeira resposta seria, papai não é meu filho, mas você é e vai obedecer. Mas se eles sentem que têm a liberdade de sempre retrucar, ou se você sugere, mas e se a gente fizer desse jeito? Por favor, entendam que não estamos dizendo que seus filhos não podem expressar seus pensamentos a vocês, mas se isso acontece sempre, então, quando estiverem em situações em que precisam da obediência deles, quando quer que eles parem e não corram no meio da rua e eles desobedecem, então voltamos à questão por quê? Por que ele não me ouve quando falo? Então devemos procurar a causa disso. E não somente a causa. Talvez você olhe para o resultado da ação. E você deve falar assim, olha, isso não me incomoda. Tudo bem, eu sou paciente e sei que devo ter paciência. Pode não te incomodar, mas seu filho estará fora de casa em média 3 ou 4 horas por dia com outra pessoa. Seu filho irá à escola e vai interagir com outros adultos e com outras crianças. Estamos dizendo que você precisa considerar aqueles que irão cuidar de seus filhos para que eles não sejam expostos a uma situação onde eles terão que enfrentar as consequências do que não aprenderam ou então terão que ser corrigidos, o que é ainda mais difícil para o seu filho, porque aí serão duas autoridades ensinando coisas diferentes. E muito disso pode ser evitado. Temos um outro exemplo que alguém nos contou e ilustra muito bem. Um pai estava para assistir a um jogo final de futebol na TV que estava para começar. Ele ia ver seu time jogar, mas cochilou no sofá, ansiedade talvez, uns 5 minutos antes do jogo começar. E então uma criança chega e pergunta, Senhora Ezo, eu posso ver um desenho na TV? Então ela diz, não, meu filho, o senhor Ezo vai ver um jogo de futebol daqui a pouco. E a criança olha e vê o senhor Ezo dormindo. E ela diz, bom, não está com cara de que ele vai ver, não. Pode parecer engraçado, mas é um hábito do coração. Esse tipo de fala é típico de uma criança que se acha sábia. E repetimos, nós podemos compartilhar apenas um ensino, mas vocês terão que decidir se faz sentido para vocês. Ao estudarem esses padrões, o que irão fazer para o bem do seu filho? O problema é que isso vai crescendo, como dar um gorila para um bebê. Ao chegar na adolescência, você não irá lidar com uma palavrinha aqui e ali. Com frequência, isso se manifesta em sarcasmo. Você tem um adolescente que fala com sarcasmo? Acreditamos que a origem disso pode vir do pai ou da mãe que falavam com sarcasmo com ela quando era pequena, ou muita liberdade verbal, cedo demais. Vocês podem consertar isso. Temos exemplos de pais que não permitem que as crianças digam certas coisas, são atentos ao linguajar. E isso expressa liderança. Agora vamos voltar à lição 1. Tudo remete à lição 1. Como dissemos para vocês, nos primeiros anos, vocês são os pais que lideram e orientam através da força da autoridade. E à medida em que ensinam a moral e o autocontrole do pensamento, o controle da língua, controle das ações em seus corações. Aos poucos podem liberá-los, pois o coração irá monitorá-los. Mas se vocês começarem a dar liberdades antes do desenvolvimento da consciência, você
poderá criar uma criança sem mecanismo moral para controlar seu comportamento e suas expressões verbais a outras pessoas. Essa criança sempre se meterá em problemas. E nem ela e nem você saberá o motivo, que é a liberdade precoce. Então, querida, vamos à conclusão. Puxa, eu espero que isso tenha acendido alguma luz em seu caminho e talvez vocês estejam pensando, como eu vou consertar isso? Se vocês têm dado muita liberdade, vocês não podem simplesmente chegar em casa e dizer, nós demos liberdade demais a vocês, mas agora não terão mais. Exatamente. Mas observem a si mesmos. Observem como falam com seus filhos e como eles respondem a vocês. E procurem descobrir, passem alguns dias avaliando. Se isso está acontecendo há anos, alguns dias a mais não vão fazer tanta diferença. E vejam de onde estão vindo essas liberdades. Querida, é difícil para um pai ou mãe ouvir isso pela primeira vez. As coisas vêm à mente e eles acham que têm um filho assim. Talvez ajudasse se você contasse como é que nós descobrimos isso. Assim, eles poderão se lembrar da nossa história, que certamente os ajudará a aplicar em casa. Aconteceu há muitos anos com uma família que conhecíamos, na qual a caçula de 4 anos era uma menina muito meiga, mas sempre precisava dar a palavra final. Eram pequenas coisas que ela fazia. Por exemplo, estava frio e a mãe disse para ela usar a meia calça. E ela apareceu de meias curtas. A mãe disse, pode voltar e pôr a meia calça. E ela foi e voltou com as meias por cima da meia calça. E eram essas coisinhas que demonstravam atitude. Ela sabia que a bolsa da mãe era proibida. Elas estavam se arrumando para sair e ela pegou a chave da bolsa e disse, eu só estou te ajudando. Ela estava bem próxima de ultrapassar o limite. E à medida que foi crescendo, havia outras expressões verbais, coisas parecidas. Um dia, ela foi à casa de uma amiga para brincar e estava calor. Elas brincavam lá fora, então ela entrou no quarto da amiga, que era da sua idade, e pegou uma camiseta. Foi até o banheiro, lavou o cabelo e trocou de camiseta. E foi até a cozinha e viu a mãe da amiga e falou, oi, tia! Abriu o armário, pegou um copo, abriu a geladeira e pegou um pouco de gelo e se serviu de suco. E vocês diriam, nossa, ela sabe se virar tão bem, que beleza, é autossuficiente. Mas também, é claro, porque ela era mais nova e a mãe estava sempre ocupada, então não via problema nenhum em vê-la se virando e fazendo as coisas por si. E podemos pensar, que bom que ela fazia tudo sozinha. Mas quando chegava nas áreas em que ela precisava obedecer, aí sim os pais tinham problemas. Aos olhos dos outros e para os outros é mais fácil notar. Essa garotinha estava tendo liberdade demais que ela não deveria ter. E quando as mães conversavam entre si, a mãe dela reconheceu isso. E foi preciso mudar de atitude porque a menina já tinha uns 7 anos quando eles começaram a corrigir isso. E ela teve que começar a pedir permissão para tudo. Mas ela assimilou rápido e no período de 1 mês a 6 semanas, ela começou a ter merecidamente liberdades próprias. E hoje é uma moça de 17 anos e é um doce. Mas ela estava indo em uma direção que teria sido desastrosa. Eu espero que notem a sutileza disso, porque estamos falando muitas vezes de áreas não morais de pequenas coisas, mas o hábito do coração é criado. E, em resumo, vocês terão que conviver com as consequências de como os hábitos foram criados. E é por isso que falamos copo vermelho e copo azul, como em sua casa. Olha, vocês irão para casa e terão uma tarefa para fazer, mas quando retornarem, contem-nos o que aconteceu quando vocês tomaram as rédeas e começaram a liderar a vida dos filhos. Alguns de vocês terão conflitos e poderão ouvir isso dos filhos. Puxa, eu gostava mais como era antes de vocês irem para essas aulas, mas agora vocês dois mudaram e esperamos que a mudança seja para melhor e alguns filhos
poderão resistir à sua nova identidade como pais. Mas passamos esses princípios e já vimos eles aplicados em centenas e até milhares de famílias, em milhares de lares e milhares de crianças. E há algo aqui que gostaríamos que refletissem. Você está criando um filho sábio aos próprios olhos e certamente isso não é algo que você queira ter, não é? Muito bem, querida, foi uma aula legal. Vocês têm sua tarefa e nós nos veremos na nossa próxima aula final. E na aula final, nós teremos muitas coisas para falar na sessão final. Nós vamos resumir tudo e vamos falar bastante sobre instruções, está bem? Então, até a próxima.